Dando sequência à série de vídeos sobre os temas que podem ser considerados tóxicos entre os casais, hoje nós vamos falar de sexo. Como é que um assunto que pode trazer intimidade, parceria, cumplicidade entre um casal pode se tornar um tema tóxico? Pois pode. Acontece que quando a gente pensa em temas que podem gerar brigas e conflitos, geralmente eles têm a ver ou com influência ou com poder. E sexo não é sexo, não é só intimidade, também tem a ver com poder. E em mais de uma situação a gente vê as pessoas discutindo, os casais se desentendendo em função da sexualidade, sim. Um exemplo pode ser até sobre determinadas práticas sexuais, modos de fazer o sexo que um deseja e o outro não concorda. A gente sempre diz que tudo que é feito entre quatro paredes, que os parceiros concordem, é lícito. Mas se por acaso um dos parceiros não concordar, não se sentir à vontade, não se sentir bem, a partir deste momento, deixa de ser lícito. Nada pode ser feito só para dar prazer ao outro, mas que a pessoa se sinta agredida, violada, enfim, que se sinta mal. Então, muitas vezes, esse já é um tema que pode gerar desavenças nos casais. Mas tem uma outra situação que se vê muito nos conflitos, que são as desordens, o descompasso do desejo. Eu falo bastante sobre isso, que são aqueles casais onde um deles tem um alto drive sexual, ou seja, uma demanda de desejo maior, e o seu parceiro tem uma baixa demanda sexual. Não existe uma regra. Às vezes perguntam, tá, Daniela, tu que estuda isso, quantas vezes por semana um casal deve transar para ser normal, para ser saudável? Não tem regra, gente. Tem gente que fica com bastante tempo entre as relações sexuais e tem gente que tem com uma grande frequência, várias vezes na semana, e tá tudo bem se estiver bem para os dois. Agora, quando existe uma situação em que um parceiro tem alto desejo, o outro parceiro tem baixo desejo, aí surge o descompasso e aí começam as desavenças neste casal. E eu lembro numa palestra que eu perguntei, falando sobre o desejo sexual, e eu perguntei para as pessoas que estavam lá: quem vocês acham que tem mais poder na relação? Quem é que é o mais poderoso? Se a gente pensar num casal em que um dificilmente quer transar, não quero, não tô com vontade, nem penso nisso, e o outro é aquela pessoa mais ativa, com mais alto desejo, quem vocês acham que tem mais poder aí? A maioria das pessoas respondeu: o de alto desejo. Óbvio. Será óbvio? Aí entra a questão do poder nas relações sexuais e dos conflitos também, que o sexo está representando. Gente, se a gente pensar que este casal fictício só vai fazer sexo quando o parceiro de baixo desejo concordar, quando ele resolver ficar afim. Quem está no comando da relação, pelo menos no campo sexual, é o de baixo desejo. Não, eu não quero hoje, semana que vem, mês que vem, e esse casal não faz sexo. Aí, quando este parceiro diz, tá, hoje tem, o outro tá disponível, geralmente. Porque é esse de baixo desejo que está comandando a frequência, a
forma, a maneira como vai ser feito. Então, muitas vezes, se a gente vai olhar, vai averiguar na dinâmica deste casal, pode saber que o baixo desejo não é consciente, claro, mas pode ser uma manifestação da voz dessa pessoa nesse relacionamento. Pode ser uma situação onde o de alto desejo geralmente é uma pessoa mais ativa, já toma mais à frente das outras situações, e é como se o de baixo desejo dissesse: pode parar, aqui sou eu que mando. E aí é onde ele responde, onde entra um duelo pelo poder na relação. Então, aí se torna outro conflito, outra zona de confronto, ou seja, entra para o rol dos temas tóxicos, que é quando este casal entra em descompasso em função da sexualidade. Tem jeito de corrigir isso? Claro que tem. Com boa vontade, com disponibilidade, com desejo de investir na relação, sempre tem jeito, né? Se ambos realmente estão comprometidos com esse relacionamento. Qual o jeito? Bom, no primeiro exemplo que eu dei, que é o exemplo de que um parceiro quer de uma determinada maneira a relação sexual, quer ousar coisas diferentes, não sei, aí a fantasia é imensa, e o outro não se sente à vontade, bom, não se obriga ninguém a fazer nada que não se sinta bem, principalmente na área sexual. Então, o que tem esses desejos de inovação vai ver, vai negociar, esse casal vai ter que negociar e ver até onde o que não tem desejo de inovação gostaria de fazer, o que para ele é permitido e o que para o outro, bom, vou ter que abrir mão, como é que a gente negocia para chegar num equilíbrio. Já nas questões do desejo, há que se observar qual é a dinâmica desse relacionamento. O que é que está por trás, né, geralmente do parceiro com baixo desejo, o que ele está manifestando. Tentar deixar mais em compasso essa relação, equilibrar a voz de mando dos dois no relacionamento em geral. Equilibrar a voz ativa dos dois, a participação dos dois nas decisões do casal. E aí, sim, depois disso, tentar ver, inclusive com esse de baixo desejo, se é primário ou secundário, ou seja, se essa pessoa sempre foi assim, será que também aí se vê na história pessoal de cada um? Será que tem alguma coisa na forma como essa pessoa foi criada, nas mensagens que essa pessoa ouvia sobre sexo, sobre a sexualidade, de que é um assunto tabu, de que é proibido, de que é feio, enfim, coisas que possam ter deixado essa pessoa com restrições à sexualidade em geral e que possam ter afastado e inibido o desejo sexual. Aí existe um processo, um período de trabalho individual, mas em geral, muitas vezes as questões podem vir durante, ao longo das relações também, de que a pessoa está, como eu disse antes, manifestando a voz dela, fazendo algum movimento em função da relação, e aí também é equilibrar a parceria. Talvez o de alto desejo tentar dar uma seguradinha, o de baixo começar a usar a sua voz literal para falar o que não está bem na relação e não usar a voz sexual, ou seja, eu mando no sexo já que eu não falo sobre mais nada. E aí equilibra o poder nessa relação, podendo ficar mais igualitária em diversas áreas, inclusive na sexual. E é claro que é uma coisa que a gente sempre fala, que tudo que a gente não pensa, em que a gente não investe bem, a gente vai tirando das nossas vidas. Então, se este casal, ou se esse parceiro de baixo desejo é uma pessoa que naturalmente costuma
não pensar em sexo, não erotizar a sua vida, não pensar em jogos de sedução, enfim, ela não traz para a sua realidade a sexualidade. E o parceiro também, a gente tem que ver como é o convite. Será que ele conquista ou ela conquista essa pessoa? Será que entra em jogo de sedução ou será que só cobra a sexualidade? Então, tudo isso tem que ser visto para que a gente possa entrar numa harmonia maior nessa relação. E aí sim, tornar esse casal mais funcional em todos os campos da vida, inclusive ou principalmente nesse caso, no campo sexual. Vai aí mais uma reflexão e um convite, né, para pensar sobre os relacionamentos, para agir sobre os relacionamentos, para que quando eu falo nos temas tóxicos, não seja para piorar e dizer, olha só, tem motivo para brigas mesmo, mas que seja para a gente prevenir que os temas tóxicos tomem conta e que a gente não consiga organizar, cada um não consiga organizar suas relações.